Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja com todos vocês neste dia que está tão frio, né, irmãos? Mas louvado seja Deus. Ele é o dono do tempo, das estações, e cumpre a nós agradecermos a Deus. Podemos estar bem, de pé, temos uma casa boa, né? E quando eu me deito, eu me lembro assim de agradecer. Eu digo, Deus, como é bom poder ter uma cama quentinha. Eu oro por aqueles que estão desabrigados e eu sou tão grata a Deus. Assim eu quero, irmãos, dizer a vocês, sejam gratos a Deus por tudo que você tem. Louve e agradeça ao Senhor. Nessa carta de 2 Pedro, no capítulo 1, ontem eu fiz uma explanação para começar essa carta, que são só 3 capítulos, irmãos. É tão curtinha e muito gostosa de ler. Leia, por favor, estude, busque a Deus. E nessa carta, o apóstolo Pedro, ele fala para a gente, ele inicia essa carta exortando, né, a todos os leitores a crescer no conhecimento de Deus e das Santas Escrituras. E ele faz uma proclamação da justiça de Deus. Ele escreve sobre a nossa fé cristã. Ele fala da preciosidade, do grande valor que é atribuído à nossa fé. O poder da fé. Ele diz que Deus nos dá tudo aquilo de que nós precisamos para viver uma vida santa, uma vida na presença de Deus, e nos faz promessas, né? Nessa carta, no capítulo 1, de proteção. Nós sermos libertos, sabe, da corrupção deste mundo, de compartilhar da natureza divina do Senhor. E ele fala sobre a multiplicação das virtudes de Deus para você e para mim, que nós devemos acrescentar essas virtudes à nossa fé. Devemos ter essa fé positiva, sabe? E essas virtudes ele declara no capítulo 1, do verso 5 ao 8, que são bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E ele diz que sem elas nós nos tornamos espiritualmente cegos sem essa virtude. E ele acrescenta legitimamente a nossa salvação, sabe? No capítulo 1, verso 10 e 11, né? Temos que ter essa certeza, sabe? Da nossa salvação. E ele fala que o que Deus revelou a ele conta que ele teve uma revelação de Deus, que ele morreria martirizado por amor a Jesus. E Pedro, aqui nessa carta, ele requer de nós, ele quer que nós nos lembremos as grandes verdades espirituais contidas nessa escritura, nessa epístola dele, né, na segunda carta dele aos cristãos. E ele fala daquele evento maravilhoso que ele compartilhou junto com Jesus, da transfiguração do Filho de Deus, né? No capítulo 1, do verso 16 e 18, ele fala sobre esse evento, né? Que aconteceu com ele quando ele esteve naquele monte onde Jesus foi transfigurado, né? E ele fala dessa visão gloriosa. Ele testemunha, né? Ele foi um testemunho e ele testemunha aqui nessa carta o esplendor da glória de Cristo. E ele ouviu um som glorioso. Ele ouviu a voz do Pai dando aprovação completa ao Senhor Jesus. E, e ele fala aqui também o que essa transfiguração realizou. Ele disse que ela brilha como a luz nas trevas e que ela foi idealizada pelas escrituras bíblicas. E a palavra de Deus, irmãos, ela foi dada aos escritores bíblicos pelo poder do Espírito Santo. E essa palavra só pode ser dada a você e a mim da mesma maneira. Não tem outro caminho.
ela só foi dada a todos os escritores bíblicos, assim como Pedro recebeu a instrução. O Espírito Santo trouxe toda a revelação da palavra para que ele escrevesse. Nos nossos dias atuais, também, quanto mais próximos de Deus estivermos, ele fala para nós que ele não faz acepção de pessoas e que qualquer um pode ter esse relacionamento próximo e íntimo com Deus. E você e eu já temos o Espírito Santo. Então, ele fala aqui no capítulo 1, versos 5, 6 e 7, que nós devemos acrescentar na nossa fé virtude, crescer no conhecimento da palavra de Deus, aumentar o nosso domínio próprio, sermos perseverantes, devemos praticar, sabe, a piedade e demonstrar esse amor de Cristo por nós a outras pessoas, para que eles também experimentem esse amor. E ela nos ensina aqui também como nós podemos melhorar em todas as áreas das nossas vidas, enquanto eu e você estivermos nesse mundo, executando todas as nossas atividades diárias. E então nós vamos desenvolver com Deus, primeiramente, um relacionamento íntimo e vamos também desenvolver com o nosso próximo um desenvolvimento em amor, conforme diz a palavra de Deus. E eu quero ler o versículo, capítulo 1, versos 5, 6 e 7, para vocês, que diz assim para nós, olha: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu peço ao Senhor Jesus que a graça do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus seja multiplicada em todos vocês que têm estado comigo estudando a palavra de Deus, seja multiplicada no pleno conhecimento, no pleno entendimento da palavra de Deus. Amém? E eu agradeço a Deus pelo seu divino poder, que tem nos concedido, irmãos, todas as coisas que são necessárias para você e para mim, para que nós tenhamos uma vida cheia do amor de Deus, plena do conhecimento de Jesus Cristo, que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Este é o capítulo 1. Deus abençoe vocês neste dia.